Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar início ao nosso terceiro bimestre, cuja nossa primeira matéria é a ginástica artística. Nessa matéria, iremos abordar alguns conhecimentos básicos, como aparelhos, movimentos, quantidade de atletas. Todas essas informações estão na folha que eu enviei para vocês, ok? Sobre essa matéria, tá? E vamos dar início então falando o que a Confederação Brasileira de Ginástica ela fala sobre essa modalidade. Ela cita que a ginástica artística é composta por um conjunto de exercícios corporais, a fim que se conjugue força, agilidade e elasticidade, tá? Então são esses três componentes que a Confederação Brasileira afirma sobre essa modalidade, tá? Em relação à origem dela, ela vem desde lá da Grécia Antiga, vem se adaptando, cada tempo que passa ela vem se alterando para melhor, tá? Mantendo as ideias principais, que é ser mais rápido e mais forte, tá? Então, desde o início dessa modalidade, desde a Grécia Antiga, sempre eles têm em mente que essa modalidade tem que ser mais rápida e mais forte. Sempre atletas vão evoluindo, vão ficando mais fortes e com isso a execução do movimento se torna mais rápida. E a ginástica artística ela é dividida em duas categorias, masculina e feminina. Ela é dividida em duas etapas, pois há diferença entre os aparelhos masculino e feminino, tá? Vamos ver então os 6 aparelhos masculinos, tá? Começando pelo primeiro, é o solo. O nome do aparelho é solo, tá? É um chão, não tem nenhum aparelho, é um chão emborrachado, onde ele realiza manobras, cambalhotas, saltos, piruetas, tá? Na folhinha tem explicando direitinho e na nossa videoaula eu darei ênfase com imagens, vídeos sobre essa modalidade. Então a primeira modalidade masculina é chamada de solo. A segunda, o segundo aparelho do masculino, o nome dele se chama cavalo, tá? É como fosse o tronco de um cavalo, tá? E tem 2 apoios para o atleta ficar apoiando as mãos, tá? Detalhe nesse segundo, que é o cavalo, não pode roçar nenhuma parte da cintura para baixo do atleta, tá? Então nesse aparelho ele só pode utilizar mãos, cotovelo, braço, peito, da cintura para baixo não é considerado a utilização desse aparelho, tá? E o terceiro aparelho masculino é argolas, tá? Na folhinha também vai estar explicando essa modalidade mais a profundo. Na nossa aula online, vou estar mostrando vídeo e fotos para identificação, tá? A argola, ela possui uma corda pendurada e nas pontas possui 2 argolas, tá? É importante frisar que o último campeão medalhista olímpico dessa modalidade, ele é brasileiro, tá? Ele é Arthur Zanetti. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, a terceira modalidade masculina é a argola. Quarta modalidade masculina, chamada de mesa de salto, tá? O atleta sai correndo em direção à mesa e logo após é como se fosse uma mesa, por isso que o nome é mesa de salto. Ele vai apoiar as mãos e fazer acrobacia no ar e tentar cair em pé, tá bom? Chamado de mesa de salto. Então é o quarto aparelho masculino. O quinto aparelho masculino é chamado de barra paralela, tá? Isso é muito comum em achar em praças públicas, aqui ao redor do nosso bairro ou no próprio bairro da gente, tá? São 2 barras que ficam ao lado do nosso corpo e o atleta vai ter que fazer a acrobacia em cima dela. E o sexto aparelho masculino, o último, ele é chamado de barra fixa. Relembrando, barra fixa é como fosse o salto em altura no atletismo, que tem aquela barra lá no alto parado e o atleta tem que pular acima dessa barra.
Então, é parecido, só que aqui na ginástica artística, ele faz acrobacias com o braço apoiado naquela barra. Já no feminino, são classificadas 4 modalidades, 4 aparelhos, tá? A primeira é igual ao masculino, que é chamado de solo, tá? Relembrando, solo é um chão emborrachado onde o atleta faz acrobacias, tá? O segundo, como no masculino, é a mesa de salto, tá? Então o segundo, a mesa de salto. E lembrando que a mesa de salto é o atleta sair correndo e no meio do caminho ele apoia as mãos e faz o movimento, tá? O terceiro feminino é barra assimétrica, diferente do masculino, que é só uma barra, barra fixa. A do feminino é assimétrica, porque possui 2 barras ao mesmo tempo, uma do lado da outra. Então o atleta pode saltar de uma para outra, tá? Então a barra assimétrica é só para o feminino, barra fixa é para o masculino. E para finalizar, o quarto aparelho feminino é chamado de trave de equilíbrio, tá? O nome já está dizendo, é uma trave, deitado, uma trave, onde o atleta pode andar por cima dessa trave, fazer cambalhotas mortais, tá? Desde que ele realize esse movimento e não caia no solo. Esses foram os 10 aparelhos masculino e femininos, tá? Lembrando que masculino são 6 aparelhos e feminino são 4 aparelhos, tá? Alguns aparelhos são iguais, tanto para masculino e feminino, e tem alguns aparelhos que são individuais para categorias. Como tem aparelho que é só para masculino, aparelho só para feminino, tá? Para fechar, em relação à competição, uma equipe ou um país só entra na competição se participar de todas as modalidades. Então, no caso, tem que ter no mínimo 5 atletas, tá? Se alguém se lesionar, alguma coisa assim, pode substituir, mas para inscrição tem que ter no mínimo 5 atletas para realizar essa prova. Essa foi a explicação da folhinha que estão aí com vocês, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato, o WhatsApp. E semana que vem nossa aula ao vivo. Nós vamos aprofundar mais sobre esses aparelhos, vamos falar sobre mais medidas, alturas, em relação ao atleta também nós iremos abordar. Boa semana a todos e até semana que vem. Tchau.